Você que tem interesse no mercado imobiliário, está pensando talvez em investir nesse tipo de investimento e fazer uma espécie de aposentadoria ou uma renda passiva. É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje, as vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouquinho o que são fundos imobiliários, como fazer uma espécie de valuation bem simplificado de como a gente está pagando barato ou caro em fundo imobiliário e também alguns fundos que você vai ficar de boca aberta aqui com o dividend yield por mês. Não esquece que a gente também deixou um PDF aqui embaixo que fala um pouco do conteúdo que a gente vai explicar aqui no vídeo de hoje, então vai lá, clica no link e baixa o PDF. Não esquece também de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir em nossas redes sociais e segue o Razia também, @LuizRazia. Eu vou falar agora um pouquinho do que são os fundos imobiliários. Mas afinal, o que são fundos imobiliários? Bem, para simplificar a explicação para vocês, é o seguinte. Imagina que um grupo de pessoas se unem para investir em imóveis. Elas formam fundos, nesses fundos tem cotas, cada um tem suas cotas e com esse dinheiro é investido em imóveis. Esses imóveis vão fazer renda passiva no qual a pessoa vai receber ali na sua corretora o dinheiro todo mês. Basicamente é isso para vocês entenderem. Tem dois tipos de fundos aí em termos de estrutura, tá bom? Tem vários tipos de fundos, mas a estrutura são duas: fundo de tijolo e fundo de papel. O fundo de tijolo investe em imóveis físicos, ou seja, compra, negociação, locação e tudo mais, e papel é como diz o próprio nome do fundo, né? São papéis ali que são investidos também no ramo imobiliário, mas ao invés da parte física é papel que tem o poder físico dentro do papel. Então, vamos fazer aqui uma outra métrica para você entender como são calculados daí os dividend yields. Vamos para o nosso primeiro fundo aqui que a gente trouxe falando em renda passiva e aí eu já coloco o dividend yield nessa brincadeira. Um ponto importante a considerar é o seguinte: a métricazinha de 1,0, ou seja, se você pega o patrimônio total dividido pelo valor, você tem que encontrar 1, né? Nem sempre quer dizer que, por exemplo, acima de 1 é um mau negócio, né? Talvez a carteira do cara pode ter grandes rentabilidades e uma boa liquidez diária, por isso as pessoas tendem a comprar mais. A gente sempre tem que analisar o todo do fundo imobiliário, por isso é importante você falar com o seu assessor de investimentos na EQ Investimentos. Voltando aqui, vamos falar do ticker RZTR11, eu trouxe aqui para vocês. Ele está focado mais em ganho de capital, com a aquisição, venda e até arrendamento de imóveis rurais adequados à produção agropecuária. Eu trouxe esse fundo imobiliário aqui para vocês. Ele é administrado pela Brasil Plural e possui hoje um dividend yield de 0,95%. O patrimônio líquido desse fundo é de 1,09 bilhões e tem 37.525 cotistas. Bem, se você já achou aquele fundo imobiliário próximo de 1, se você acha que você está fazendo um bom negócio, o próximo indicador que a gente precisa olhar é o dividend yield, que é os rendimentos que você vai receber todo mês com o seu capital investido. O ideal é que fique próximo de 1, ou seja, 0,8% até 1%, passado de 1% já é um baita do negócio, né? Então, no caso, se você tiver, por exemplo, R$100 mil investido, nesse caso aqui da RZTR11, você vai ter próximo de R$950 por mês. É importante dizer, galera, a gente já fez um vídeo sobre isso, que os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, se você estiver olhando um prisma de alugar um imóvel, você ainda tem que pagar o imposto sobre a renda que esse imóvel está te dando no aluguel. No caso de fundo imobiliário, não. O dividendo, que é o aluguel praticamente que você está recebendo ali, é isento de imposto de renda. Vamos para o próximo ticker? Bem, agora a gente vai falar de um fundo que, inclusive, eu sou investidor, que é o EQN11, que é um fundo que tem como objetivo a aquisição de letras financeiras, né? Letras de crédito. Ou seja, o que compõe esse fundo é o nosso fundo de papel que a gente falou anteriormente. Ele tem CRI, LCI e LIG. Bem, CRI, vocês sabem que é recebíveis imobiliários, os LCI são letras de créditos imobiliários e o LIG são imobiliárias garantidas, ou seja, você tem um fundo de papel. Agora, essa EQN11 está matando a pau, galera. É administrada pelo BTG Pactual e possui um dividend yield de 1,35%. Isso é uma medida que a gente pegou como os últimos meses, né? É um patrimônio líquido de 135 milhões, é um patrimônio líquido um pouquinho melhor do que a anterior, né? E o valor da sua cota hoje está sendo negociado entre R$ 91 a R$ 94 reais, né? Com uma gestão super ativa, possui hoje 7.159 cotistas. A EQN11, pessoal, é muito legal porque
ela é muito atrelado a juros, né? Então, por exemplo, quando ela empresta o seu dinheiro para essa empresa levantar o empreendimento, né? Ela está colocando uma taxa ali de juros, né? Uma taxa de recebível. Então, é quase que certo que você vai ter um dividend yield bom ou ótimo. Por quê? Porque dependendo do aluguel, você tem ali, por exemplo, inadimplência, talvez o aluguel caia, não consiga renegociar o contrato. Já em papel, não. Você tem um recebível garantido. É quase que certo que você vai ter pelo menos aí um dividend yield de entre 0,8% até 1%. Então, EQN11 recebe o meu joinha aqui e eu sou investidor. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse fundo, pessoal, a gente fez um vídeo exclusivo com o James, que é um dos gestores aí da EQN11. Vai aqui no cardzinho, no link abaixo aqui, aperta, vai ver esse vídeo aí com o James que fala especificamente da EQN11. Vamos para o terceiro ticker agora. Para completar essa nossa tríplice aí dos 3 fundos imobiliários escolhidos aqui pelo Razia, né? A gente tem o CPTS11. Esse aqui também é um fundo de papel, tá? Muito focado em CRI, e ele é um fundo também administrado pelo BTG Pactual, que está aí no nosso guarda-chuva da EQ Investimentos. Possui um dividend yield de 1,06% e um patrimônio líquido de 2,42 bi de reais, né? A cota hoje está valorizada em R$ 93, a gente tem uma gestão ativa atualmente com 129.709 cotistas. Foi importante essa comparação entre esses 3 fundos, pessoal, porque o primeiro tem um patrimônio líquido de 1 bi, a EQN11 129, 130, vamos botar ali 130 milhões, e a gente tem esse aqui de 2,4 bi, ou seja, é bastante diferente os patrimônios líquidos e os dividendos yields são praticamente iguais, a EQN11 ganhando um pouquinho ali de margem, bacana? O importante é a gente encontrar esses FIIs no qual eles vão entregar bons dividend yield, você esteja pagando justo o valor de patrimônio e também ele tem uma carteira super saudável, né? É um pouco mais complicado investigar essas empresas que têm papel, porque você teria que dar uma olhada na certificação dos papéis, na segurança dos papéis, mas geralmente esses que a gente está passando aqui, a gente deu uma boa pesquisada e é um joinha aí para a gente poder investir. Bacana? Agora, vamos fazer uma comparação bem legal, que é importante quando você está investindo em fundo imobiliário, que é a comparação do fundo versus o iFix. O iFix é a cesta de fundos imobiliários, é o nosso índice imobiliário de fundos imobiliários na Bolsa, para a gente ver como está performando os nossos fundos escolhidos aqui, esses 3, em comparação ao nosso índice de fundos imobiliários. Vamos fazer a comparação? Bem, o iFix, como vocês sabem, né, é uma carteira teórica ali de fundos imobiliários que tem várias características para estar dentro desse iFix, mas é como se fosse o nosso índice Bovespa, só que para fundo imobiliário. É o iFix. Por isso que é tão importante a gente comparar as ações, ou seja, desculpa, as ações não, os fundos imobiliários com os nossos indicadores, que é o próprio iFix. Então eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês para a gente poder fazer essa comparação e entender o termo volatilidade, ou seja, quanto que os nossos fundos imobiliários que a gente escolheu são voláteis em relação ao iFix. E aí vocês vão ficar surpresos. Bem, o iFix está caindo no ano 9,75%, ou seja, toda a cesta de ativos, em geral, né, essa composição está caindo 9,75%. Tanto a RZTR11, a EQN11 e a CPTS11 estão caindo em média 7%. Então, a RZ 7,85%, a EQN11 7,24% e a CPTS11 8,08%. Bacana? No mês, o iFix está caindo 3%. E essa carteira que a gente montou aqui está caindo 0,34% e a CPTS11 está caindo 2%. Ou seja, a volatilidade tem sido melhor aí do que o iFix. Em 12 meses, que é o principal, né, a gente tem que olhar o prisma de 12 meses, o iFix está caindo 7,31% em 12 meses, tá bom? A RZTR11 está caindo 2%, EQN11 caindo 1%, 1,75%, e a CPTS11 caindo 1,77%. Ou seja, num prisma de 12 meses, dentro desses 3 tickers que a gente passou para vocês, ele possui uma volatilidade menor do que o iFix. Ou seja, eles estão caindo bem menos do que o iFix, o que é puta joinha se você pensa em investir em fundos imobiliários como esses aqui. Bacana? Bem, eu trouxe essa tabela aqui para vocês verem um pouquinho de volatilidade e o quanto esses fundos, num prisma de 12 meses, têm uma volatilidade menor do que o iFix.
Além de uma análise um pouco mais complexa de números e dividend yields, essa tabela aqui traz um prisma para vocês entenderem que, poxa, esses 3 fundos desvalorizaram menos do que o iFix, o que significa que a gestão desses ativos, ou até mesmo as pessoas que estão por trás desses fundos, têm feito uma gestão super bem feita, né? O que a gente chama de gestão ativa, proativa, que estão realmente entregando resultado aos seus cotistas. Então é importante a gente valorizar e investir. Bem, eu sou investidor da EQN11. Não esquece, galera, de curtir esse vídeo, compartilhar, aproveita para se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e se você quiser saber um pouquinho mais ou até mesmo analisar essas tabelas, os dividend yields desses fundos aqui, vai lá, clica no link e baixa o nosso PDF. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!